Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu vou trazer a segunda temporada de Demolidor como eu prometi. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber vídeos sobre esse tipo de assunto ou de muitos outros tipos de assuntos que eu também falo, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que nesse vídeo terá spoilers, então se você ainda não viu a segunda temporada, esteja avisado. Diferente da primeira temporada, a gente já tem o Demolidor pronto agora. E é interessante ver como os roteiristas e os produtores eles mexem com isso, porque a partir de agora eles não estão mexendo mais com um personagem em desenvolvimento, eles estão mexendo com um personagem já desenvolvido. Então é interessante ainda ver que ainda tem espaço para ele crescer, ainda tem habilidades para ele aprender, ainda tem equipamentos para ele usar novos. E é legal isso, eu gosto de ver isso. É interessante também como eles trazem a questão da vida pessoal do personagem, do conflito entre a vida pessoal e a vida de herói, porque ele não consegue, ele não pode simplesmente focar mais do que um e ainda tentar manter o outro. Ele teria que escolher entre um dos dois e é interessante como eles fazem isso. Porque você vê um personagem que basicamente acabou de se tornar um herói e ele ainda está trabalhando com isso. Se ele é um herói ou se ele é um advogado. E como ele vai manter os dois ao mesmo tempo. Isso é complicado. É interessante como a série traz isso. E também a questão dos relacionamentos dele. Como, por exemplo, a amizade dele com o Fogg. E também o relacionamento dele com a Karen Page. Karen Page que acaba se apaixonando por ele acaba se apaixonando por ela e tudo mais nessa temporada. E ele ainda tenta manter o relacionamento, apesar dele acabar não conseguindo por causa dos conflitos dele fora da vida pessoal dele, na vida de herói, no caso. E nós temos aí no meio a Karen Page. Eu gostei muito da forma como a série não focou tanto no Demolidor nessa temporada. Ele conseguiu ainda focar em outros personagens e ainda desenvolver outros personagens. Como, por exemplo, a Karen, que ela nunca foi uma secretária de advogados. Ela sempre foi uma investigadora e é interessante terem colocado ela no lugar do... Ela ter falado com o chefe do Urk, que é um cara da primeira temporada, e o chefe colocar ela na mesma posição do Urk. E ela passa a ser uma jornalista investigativa e é muito interessante como isso acontece. Eu quero muito ver como isso vai guiar ela daqui pra frente. E no meio disso tudo nós temos os novos personagens, aqueles que estavam todo mundo esperando para ver, o Justiceiro e a Elektra. É muito interessante como a série focou neles. Eu acho que a série focou um pouquinho demais no Justiceiro. Em questão da história dele, do passado dele e tudo mais. Mas ainda assim ele ficou muito bom. O Justiceiro ele não seria um herói, ele é um anti-herói. E ele faz basicamente o que o Demolidor faz, só que pior. Ele é um anti-herói. Ele ainda combate o crime, mas ele não necessariamente se importa com as pessoas. Ele não quer necessariamente salvar vidas e fazer o bem. Ele só quer acabar com quem faz o mal. Então ele acha que matando as pessoas usando o armamento militar que ele tem, ele resolve basicamente o crime. E realmente resolve. É muito interessante o conflito dele com o Demolidor. A questão de que o Demolidor ele quer combater o crime sem matar ninguém, sem tirar vidas, sem derramar sangue. E nós temos o Justiceiro, que mata as pessoas e acaba sendo mais eficiente do que o Demolidor. E o Demolidor acaba percebendo isso. Isso é muito interessante. Até porque na HQ nós temos esse conflito entre os dois. E é bom ver isso na série, é bom ver que os produtores estão se preocupando com essa situação. E no meio disso nós temos a Elektra, que é uma assassina e queria meio que desvirtuar o Matthew na época de faculdade dele. E no meio disso nós temos a Elektra, que é uma assassina que teve um relacionamento com o Matthew na época de faculdade dele. Já depois sendo assassina, na época. E ela queria meio que naquela época desvirtuar o Matt. E agora, quando ela volta, o Matthew, o Demolidor, quer desvirtuar ela. Quer trazer ela pro lado dele e tentar mudar ela, tirar o lado assassino dela. Só que ele não consegue. Tem todo o conflito em relação ao da mão. Eu achei que a história dela... A história não, a questão da mão e o que ela é, que ela seria a Black Sky, lá, a arma, super arma que a mão tá atrás, eu achei que ficou meio confuso isso. E eu achei que a série não conseguiu pegar isso muito bem. E eu achei isso um pouco errado. Ainda assim, eu acho que ficou um personagem bastante completo. Eu gostei muito da Elektra e eu quero ver ela de novo depois. E eu espero ver ela de novo depois. Sim, na próxima temporada. Eu gostei muito deles terem trazido várias referências em relação a Jessica Jones. Inclusive ter trazido um dos personagens da série pra cá, pra fazer uma pequena participação. Eu gostei muito mesmo. Eu quero ver muito essa interação entre Jessica Jones e Demolidor. E eu me arrependi um pouco de não ter visto ela na série. Tipo, não que ela fizesse alguma coisa efetiva na série, na temporada. Mas eu gostaria de ter visto ela aparecer em algum momento. Tipo,
em algum encontro com Matthew ou coisa parecida. Coisa do tipo, nada demais. Só queria ver a cara dela na série. Isso seria muito interessante, mas não teve. Mas ainda assim não deixa de ser ruim. Eu digo, a temporada tá muito boa. A temporada ainda tá muito boa. Ela não foi tudo que eu esperava que fosse, mas ainda assim foi muito boa, eu acho. Vale a pena dar uma olhada. Se você ainda não assistiu a série, veja, vale muito a pena. Demolidor tá muito bom mesmo. E eu digo, vá lá e assista. Se eu esqueci de falar qualquer coisa, por favor, me avise nos comentários. Dê sua opinião em relação à temporada, se você já assistiu ela. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e dar o like no vídeo. E até o meu próximo vídeo.